Se hoje um policial branco encostar o dedo no assaltante negro, você pode ter certeza que esse policial branco ele vai ser preso por discriminação racial, no mínimo. Né? Então a gente já está vivendo uma situação muito estranha. E aí é interessante porque teve um policial negro de Chicago, então começando a ter todos esses comícios, essa questão, essa segregação racial nos Estados Unidos, de negros contra brancos. E achei interessante que o policial negro de Chicago falou: não é só Black Lives Matter, né? Porque vida de brancos, amarelos também se importa. Por que eu preciso criar um movimento que ressalta apenas a importância dos negros? Como se uma certa cor de pele determinasse o valor para mais ou para menos. E aí a gente começa então a fazer essa discussão. Mas nós vivemos numa época onde nós falamos muito sobre as minorias, sobre a questão da inclusão. Essa inclusão envolve não só a questão, nós vamos fazer a inclusão racial. Aí, de novo, pensando nos Estados Unidos, quando foi eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que vai completar seus 8 anos de mandato, então nós pensamos, poxa, agora temos o Barack Obama e temos o presidente negro, nós temos a sua esposa, que é a Michelle Obama, que também é super popular aqui nos Estados Unidos. Então, tendo um casal representando nossa comunidade, o que nós esperaríamos depois de 8 anos de governo? Menos tensão racial ou uma maior tensão racial? Eu acho que quando o Barack Obama foi eleito, a comunidade negra votando em peso, todo mundo esperava que a tensão racial fosse reduzida. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é que a tensão racial tem aumentado cada vez mais. Algumas coisas paradoxais dentro da nossa sociedade. Mas quando nós pensamos, então, e nós começamos a discutir sobre formas de inclusão ou grupos que precisam ser incluídos, aí eu vou perguntar para os alunos da classe da Suzy. Daniel, quem é o grupo na sociedade que você acha que é excluído? Na nossa sociedade. Seus amigos podem te ajudar, eles estão bem perto, está soprando o seu ouvido. Negros. Tá. Então nós temos os negros que precisam entrar no processo de inclusão. Mas a gente vai começar a pensar essa questão então, da valorização das minorias e da questão da inclusão, como é que nós podemos viver numa sociedade democrática, criando então uma unidade no contexto de diversidade, né? Isso é uma das palavras mais utilizadas. Então eu poderia falar, bem, nós precisamos fazer a inclusão racial, tá? Então, como é que eu vou melhorar ou tentar trabalhar na questão da exclusão dos negros? Então, agora na nossa sociedade nós vamos criar cotas para negros, cotas de emprego, cotas para entrar na faculdade e cotas em todas as coisas. Então, se eu começar a criar cotas, eu vou promover uma inclusão, eu vou reduzir a marginalização, por exemplo, de negros na sociedade. Mas aí, outros grupos minoritários também podem levantar as suas mãos e falar assim: opa, vocês incluíram os negros, mas esqueceram de mim. Então, um exemplo, essa semana eu recebi uma mensagem no Facebook para participar de uma campanha chamada Boicote Amarelo. Né? Porque agora a Globo já lançou uma novela, vai lançar uma novela sobre japoneses. Né? Aí todos os atores são brasileiros, né? E eles vão representar japoneses. E, sei lá, do núcleo que deve ter 20 personagens japoneses, só tem um ator que é japonês. E aí, então, me convidaram para participar desse boicote amarelo. Não vamos assistir a novela da Globo, porque a comunidade oriental não está sendo representada. Tá. E a gente vai começar a ver que isso é uma questão interminável. Parece que quanto mais a gente vai discutindo essa questão da inclusão, parece que mais sentimento
até de ódio ou de separação vai aumentando. A gente poderia, qual que é um dos grupos que mais tem lutado hoje na nossa sociedade para ser incluída e ter seus direitos reconhecidos? LGBT, né? Então, eu estava escutando uma palestra que hoje existem 16 gêneros sexuais. Não é mais masculino e feminino, hoje existem 16. E aí os 16 querem ser incluídos. Então, eu não sei como é que nós vamos ter 16 banheiros diferentes. Ou nós vamos criar apenas um único banheiro no ponto final, né? Então, já que é tanta diversidade, cada um usa o banheiro do jeito que você quiser, né? Mas nós sabemos que o LGBT é um dos movimentos que mais milita, né, em relação à sua inclusão, à busca dos seus direitos, né? Hoje, nos Estados Unidos, nas escolas, todas as escolas, pelo menos na maior parte dos estados, já é obrigado a ter 3 tipos de banheiros: masculino, feminino e transgênero. Tá? Na Convenção Democrata, que aconteceu aqui na semana passada, que foi em Cleveland, no Ohio, então tinha banheiros químicos de 3 tipos: banheiro químico masculino, feminino e transgênero. Tá? Isso foi uma questão de exigência do grupo LGBT, de você ter a sua representatividade e você ser incluído. A gente começa então a ver que todo mundo começa a querer defender os seus direitos, né? Cada um vai se identificando com o grupo. Aí você pode falar então de questões raciais, de questões sexuais. Nós podemos falar, tem coisas que às vezes até é difícil de entender, né? Então, pensando agora em geografia mundial, tá? Sabe em quantos países do mundo tem movimentos separatistas? Ou proposta de movimentos separatistas? Dos 250 países do mundo, pelo menos 230 tem movimentos separatistas. Tá? A gente tem, o Brasil voltou a ter um movimento separatista no sul, né? Mas a gente vai pensar, na Espanha nós temos a Catalunha, temos a região da Barcelona, aí eles querem separação. Nós temos o País Basco. Aí tudo bem, Catalunha e País Basco ainda falam idiomas diferentes do espanhol. Mas aí você vai ver, Escócia, você fala escocês, você fala inglês. A Escócia também quer separação. Aí nós temos o Tibete, nós temos a Nigéria, que é um país desse tamanho, que está se fragmentando em 4 pedaços. E aí a gente vai ver em vários outros países do mundo. Bélgica, que é desse tamanho, quer separar. Holanda, que é mesmo tamanho de Taiwan, quer separar. Depois os aborígenes de Taiwan também vão querer criar uma zona especial, porque eles querem ser incluídos. Daí a gente começa a ver, então, até questões étnicas, esse movimento de separatismo tem se tornado bastante forte. E o que nós não podemos falar, então, sobre questões religiosas, né? Então, eu quero que eu estou sofrendo perseguição religiosa, então eu quero ser incluído, eu estou sendo marginalizado. E hoje, quando nós vemos a questão do islamismo, quando a gente está falando de Estado Islâmico, e a gente começa a estudar quem que patrocina o Estado Islâmico, por que a Síria está assim, por que o Iraque está assado, por que não tiraram o ditador, por que os Estados Unidos fez acordo com o Irã, por que na Arábia Saudita está tendo problemas. Aí você vai analisar todos os problemas que estão acontecendo no mundo árabe. No fundo, tem uma questão religiosa envolvida entre sunitas e xiitas, né? Então não importa, nós somos todos muçulmanos, nós somos todos árabes, mas o ponto de vista em como você vai interpretar o Alcorão, você vai seguir Maomé, o descendente de Maomé, você não vai seguir, e o que isso vai dar divisão entre sunitas e xiitas, é isso que está envolvido então na geopolítica hoje no Oriente Médio. Porque, o pessoal do Estado Islâmico é xiita, mas a democracia, o governo da Arábia Saudita é sunita, e lá é xiita, mas no Irã é sunita, então o Irã vai apoiar, mas a Arábia Saudita... Xiita. Vocês entenderam, eu estou
Mas enfim, é a maneira como você vai fazer essa identificação. Então, quando hoje se nós tivermos que pegar, aí por isso que eu fiz essa pergunta para o Daniel, qual o grupo que você acha que está excluído hoje? Então hoje nós poderíamos fazer uma lista, e se nós tivermos que usar uma classificação, ter mais de 100 tipos de grupos excluídos, da cor da pele, passando pela religião, sexualidade, onde você nasceu, se você tem um pé direito, vai para o pé esquerdo, enfim, a gente poderia inventar todos os tipos de classificações. Esse é o nosso mundo hoje. Por mais que a gente discuta sobre inclusão, da gente respeitar as diferenças, o que a gente tem hoje é sentimentos cada vez maiores de intolerância, e não o contrário. E aí, para a gente tentar fazer com que as pessoas convivam, é só por meio da lei. Se eu não criar uma lei de cota, ou de uma lei que criminalize a questão de perseguição, senão as pessoas não vão se respeitar. Mas a gente pensando no mundo desse jeito, e agora voltando para o texto de Efésios capítulo 4, e nós falamos um só Senhor, um só batismo, uma só igreja, esse pronome único, ele aparece 6 vezes, né? E como é que nós conseguimos, então, num mundo tão fragmentado, num mundo onde todo mundo se sente de alguma maneira excluído, como é que nós podemos discutir em unidade dentro da igreja? Né? E aí eu fico pensando, começa a dar dor na barriga, porque eu fico pensando, não é uma temática tão fácil, né? Porque se eu for pensar agora na nossa igreja, e eu vou ser bem direto no que eu vou falar agora, aí a gente vai também ter as nossas fragmentações, né? Então, a Dani vai falar assim, não, as crianças são a parte mais importante da igreja, devemos deslocar todos os recursos para o Ministério Infantil. Aí a Nath fala, não, a coisa mais importante é o louvor, então vamos orar pelo louvor. Aí a Cá, não, o grupo mais importante é o grupo de artes, está começando, precisamos de incentivo, então vamos enfatizar o grupo de artes. Aí a Érica está olhando para mim, não, o grupo mais importante são dos casais jovens com filhos pequenos, porque nós somos o futuro da igreja, nós devemos cuidar desse grupo. Aí não, o grupo mais importante é o Xê e a Cris, que o senhor já está mais preciso, agora a gente tem mais tempo disponível. E no final, a gente também pode importar essa mentalidade do mundo e achar que as nossas necessidades, os nossos grupos são mais importantes do que outros. E aí como é que a gente consegue colocar para funcionar essa questão da unidade da igreja no texto que nós estamos lendo hoje? Eu fiquei pensando na história da igreja, né, na história do cristianismo. E se eu pudesse usar uma resposta, qual a melhor maneira de criar inclusão dentro da sociedade? Eu vou responder dando exemplos, tá? Nós temos vários grupos de marginalizados. Existe, a gente que lida com gente pobre, eu uso uma expressão chamada PPP, que seria o grupo mais ferrado dentre os marginalizados. PPP, para quem não sabe, é pobre, preto e prostituta. Então a gente está trabalhando e aí você vai ver quem é fichado, quem se ferra, você vai ver que é tudo PPP, preto, pobre e prostituta. Aí eu fiquei pensando, teve alguma pessoa PPP que foi incluída na Bíblia? Teve alguém PPP que foi incluído na Bíblia? Eu pensei em alguns exemplos. Eu pensei, por exemplo, em Raabe. Era uma prostituta, não era judia, provavelmente de uma cor mais escura, preta, pobre e prostituta. E como é que a Bíblia descreve Raabe? Descreve como uma mulher preta, pobre e prostituta que foi usada por Deus para que, por meio dela, o povo judeu pudesse entrar na Terra Prometida. E por meio dessa PPP, ela deu ela deu ali, como deu continuidade à linhagem davídica, à linhagem messiânica.
Em qual religião, em qual cultura que colocaria uma preta, pobre prostituta como a tataravó de Jesus o Messias? Né? Inclusão sexual, né? Quando nós temos a ressurreição de Cristo, e aí então aquele clima de tensão, soldados de Pilatos, guarda romana de prontidão, túmulo extremamente vigiado, quem que a Bíblia descreve como as primeiras pessoas que foram visitar o túmulo? Mulheres. Cadê os homens corajosos? Cadê os discípulos? Né? E a gente começa a ver, se a gente for estudar a história da sociedade ocidental, o principal fator de elevação de valor da mulher chama-se cristianismo. Tá? É dentro do cristianismo que nós temos a maior valorização da mulher, e isso que faz uma grande separação em relação à importância do papel da mulher. E aí, quando nós estudamos de cabo a rabo, do Antigo até o Novo Testamento, nós vamos ter a história de várias mulheres, que sem essas mulheres o cristianismo não existiria do jeito que nós conhecemos. Né? Quem lutou pelo direito das mulheres para votar e todos esses movimentos sociais de inclusão de mulheres nasceram dentro das igrejas. Né? Então, se hoje nós achamos que a mulher ela tem uma questão não valorizada, não é a maneira correta da gente interpretar a Bíblia, porque a Bíblia coloca de uma maneira totalmente diferente. Hoje nós também temos discutido bastante sobre fugir um pouquinho dos moldes, né? Eu hoje estou dando aula, mas por que a Rai não poderia dar aula hoje no meu lugar? Porque supondo que eu fiz 10 anos de seminário e a Rai não. Então eu sou mais gabaritado do que ela, e ela então não vai ter espaço para dar aula. A gente vai pensar, as pessoas, quem foi o primeiro líder da igreja? Foi uma pessoa que se formou no seminário? Não foi uma pessoa que estudou no melhor seminário, ou que teve como seu mentor o principal rabino? Mas o primeiro líder da igreja era um pescador semi-analfabeto, né? Porque a inclusão de Deus em relação às suas propostas não está preocupado com a forma ou com a formação, papel teórico dessa pessoa, mas em relação à sua disponibilidade de coração, né? Agora nós queremos falar de inclusão. Quando nós falamos de inclusão de LGBT, a gente inclui também a inclusão de deficientes, né? Eu não sei, não é correto esse termo, deficientes. Já vão ser processados. Os portadores de deficiência. Você é muito ignorante. Eu sei que eu sou. Desculpa. Obrigado. Necessidades especiais. Reprovado também. Agora ele fala assim, portador de necessidade especial, né? Agora, quando nós falamos de portador de necessidade especial, nós estamos abrindo um leque bem amplo, né? Então nós vamos pensar todas as pessoas que têm uma determinada doença, e essa doença promove algum tipo de limitação, né? Há 2 semanas atrás eu estava conversando com o Isaac e com a Roé, então eles discutiram sobre o homossexualismo, né? Numa das células. E aí eu estava falando, hoje talvez, talvez a corrente LGBT é um dos que mais é contra o cristianismo em relação, por isso que tem todas essas propostas de criminalizar, de você pregar que a homossexualidade é pecado, você vai poder ser preso. Então isso é uma coisa que está correndo em Brasília. Mas uma das coisas que aconteceu é que alguns mais velhos, assim, algumas pessoas mais velhas, que vivenciou a década de 80 e a década de 90, eu, quando entrei na faculdade de medicina, a AIDS matava 90% das pessoas. Tá? Então ainda era uma coisa que estava sendo estudada, a gente sabia algumas formas de transmissão e tudo mais, mas assim, a AIDS começou
Para quem gosta um pouquinho de história, começou lá em São Francisco, quando um homem começou a morrer, aí começaram a investigar, percebeu que esse homem frequentava uma sauna de outros homens em São Francisco, aí foram investigar, viram que outros homens que frequentavam essa sauna em São Francisco também começaram a pegar essa doença. Aí, como é que foi batizada essa doença pelos cristãos? Praga gay. Né? Porque Deus estava punindo todas as pessoas que tinham hábitos sodomitas, né? E era muito justo que Deus estava punindo então esse tipo de pessoa. Então na década de 80, na década de 90, quando muitos aidéticos estavam morrendo aos rodos, né? A igreja estava batendo palma, estava aplaudindo e feliz que muitos pecadores estavam morrendo. E aí veio o AZT, o coquetel, o tratamento tríplice, que revolucionou então todo o tratamento da AIDS, agora gerando taxas de sobrevidas altíssimas. E aí, o que aconteceu? Esse grupo de gays que morreram e tudo mais, eles conseguiram se organizar e começaram a militar contra o principal grupo que pisou na cabeça deles, esse grupo chamado Igreja. Então hoje, isso historicamente explicando por que o grupo LGBT tem essa bronca contra os cristãos. Então nós precisamos falar de inclusão de portadores de necessidades especiais. E a gente vai começar a ver que no decorrer da história a igreja errou muito a missão em relação a isso. Mas de novo, quando nós entramos na época, no estudo da Bíblia, o que poderia ser, por exemplo, uma doença que poderia ser tão estigmatizadora como a AIDS na década de 80? Podemos falar de lepra, né? Uma doença que era associada não somente por uma questão facilmente identificável fisicamente, com todas as alterações que você tinha na pele, mas a Bíblia no Antigo Testamento, isso era uma doença relacionada com a impureza, então você era leproso, porque você havia pecado contra Deus. E quantas vezes que Jesus foi arguído, essa pessoa não está doente porque ele e os seus pais que pecaram. E aí o que Jesus fez? Vamos excluir esses leprosos, esses aidéticos da igreja, da sociedade? Não, venham, vamos curar, vamos receber. E a gente vê de novo uma história de inclusão de pessoas com necessidades especiais. E é engraçado porque a coisa tem mudado tanto. Lá na Casa do Aconchego, para quem já foi, tem um monte de escada. E lá eu recebo muita gente cadeirante. Aí chega um menino cadeirante e quer ir no banheiro. E aí o que a gente faz? Né? Em vez de falar assim, olha, você que precisa de comida, precisa de alguma coisa, vai procurar um lugar que tenha acessibilidade para você. A gente não faz isso, você precisa de alguma coisa, então nós vamos te ajudar. Aí eu preciso do banheiro. Aí vão duas mulheres carregando a criança até o banheiro e tudo mais. E isso chama-se solidariedade. Né? A gente podia olhar de duas maneiras essa situação. Que porcaria de casa do aconchego que não tem acessibilidade. A gente não tem alguns motivos, tá? Mas isso não exclui a solidariedade, você ajudar da maneira que você pode. Como eu já vi lugares que têm acessibilidade, aí você tenta ajudar alguém com uma necessidade especial e o cara dá uma bronca. Você acha que eu não consigo fazer sozinho? Eu falei, nossa, que coisa estranha que nós estamos vivendo. Então, quando eu começo a ver o que a Bíblia ensina em relação à inclusão, em relação à preocupação de minorias, eu vejo que o cristianismo oferece resposta e totalmente diferente do que o nosso mundo está pensando. Né? E a gente vai poder explorar bastante esse assunto nas próximas aulas. Mas aí, o texto que nós lemos em Efésios capítulo 4, ele coloca uma fórmula. Como é que nós fazemos a inclusão de todas essas pessoas? Leprosos, viúvas, PPP, negros, brancos, orientais. Como é que nós fazemos a inclusão? É criação de cotas? Será que isso seria uma boa alternativa?
Será que a alternativa seria criarmos leis? Será que a alternativa seria criarmos rampas na nossa igreja? Qual seria a melhor alternativa para nós iniciarmos um processo de inclusão de pessoas que normalmente nós não estaríamos próximos ou muito menos nos preocuparmos? E aí Efésios vai usar, nós vamos ler hoje versos de 1 a 3 mais uma vez, porque ele vai colocar, entre aspas, a fórmula para a solução, a fórmula de solução para essa questão. Antes de lermos de novo, a gente está falando, estou falando da parte boa, né, de como a Bíblia nos ensina a fazer a questão da inclusão, de preservar a unidade no meio de tanta diversidade, tantos grupos com tantas necessidades tão diferentes. Mas por outro lado, sabe quantas igrejas surgem eu não sei se é por mês ou por semana aqui no Brasil? Alguém sabe quantas igrejas surgem por mês aqui no Brasil? Novas igrejas? 1000. Tá? E assim, não é porque novas frentes missionárias estão surgindo. De cada 1000 igrejas que surgem mensalmente no Brasil, 900 foram frutos de divisão. Tá? Aí a gente começa a ver o que acontecia na Irlanda, há não tão tempo atrás. Católicos matando protestantes, surgindo ira, atentados à bomba. A gente está falando de um país cristão, onde na época da reforma, da contra-reforma, a Inquisição perseguia cristãos protestantes, onde cristãos perseguiam judeus e assim por diante. A gente está falando então do outro lado. Mas aqui, verso 1, 2 e 3, ele fala: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A gente está começando a falar que quando nós entendemos tudo o que Deus fez, quando nós entendemos a obra de Deus, não tem como a gente falar assim, ok, que bom, eu fui abençoado, eu fui beneficiado, carimbei meu passaporte para o céu, ponto final. Existe uma implicação prática. Essa implicação prática é andarmos de modo digno da nossa vocação, a que fosse chamados. E aí ele vai trabalhar com três virtudes que caracterizam essa maneira da gente andar: humildade, mansidão e longanimidade. E usando essas três qualidades de humildade, mansidão e longanimidade, a gente fecha com um laço chamado amor. E no verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então isso é um trabalho que se faz, não é uma coisa que simplesmente, meu coração manda. É um esforço conjunto, esforçando-nos mutuamente para preservar o vínculo da paz. Eu queria falar um pouquinho sobre essas três características: humildade, mansidão e longanimidade. Alguém sabe o que significa humildade? Ou em que contexto que aparece a palavra humildade? Humildade nunca foi visto como qualidade nessa época onde a carta de Efésios é escrita. No contexto do mundo grego, humildade era um atributo exclusivo de escravos. Então a única pessoa que tinha que ser humilde era o escravo, porque ele não tinha poder e voz para nada. O escravo tentava levantar a mão, o cara, cala a boca e abaixa essa mão, senão pega o machado e corta. O escravo ele não tinha participação, ele não tinha voz. Mas o escravo, mais do que isso, o escravo tinha que entender que sempre tinha alguém superior a ele e que ele teria que estar com a cabeça rebaixada, porque sempre tinha alguém que mandaria nele, estaria numa posição superior.
E por isso que os gregos, nessa época, nunca viram a humildade como uma coisa que precisava ser valorizada. Muito pelo contrário. Humildade sempre foi visto como um defeito, algo a ser plenamente evitado. Então, eu tenho só uma dúvida. Eu acho isso uma coisa de verdade, uma coisa de superstição. Sim, sim. A gente vai falar isso no decorrer da aula. Porque agora a gente volta para uma segunda questão chamada mansidão. E aí eu vou voltar nesse assunto que você está Mas falando. mesmo falar humildade, porque no senso estrito, nós entendemos humildade não como submissão. Sim, sim. Quando a gente vai falar, eu vou definir humildade primeiro, depois a gente volta nessa questão que seria o diagnóstico, no jargão medicinal, o diagnóstico diferencial. Tá? O que é uma pessoa mansa? A gente pode aprender assim, a pessoa mansa, eu posso pegar. A Kelly é uma pessoa mansa. Eu vou pegar o meu microfone, vou bater 10 vezes na cabeça dela e ela ainda vai me agradecer. Isso é um exemplo de uma pessoa mansa. Certo? O que é dizer manso na sua origem, na palavra e no contexto bíblico? Eu achei tem uma palavra que é muito bonita. Tem uma palavra que eu achei interessante que fala assim, que mansidão é a suavidade dos fortes. A suavidade dos fortes. Porque manso não é dizer aquela pessoa que eu pego o microfone, bato 10 vezes na cabeça dela e ela fala assim, obrigado, pode bater de novo. A mansidão, ele não quer descrever que uma pessoa que é totalmente reativa com todas as coisas que acontecem. Mas a pessoa mansa é aquela que sabe manifestar a sua indignação no momento certo e controlar no momento que não deve ser manifesta. Isso é o significado de mansidão. Por isso que chama-se a suavidade dos fortes. Então a gente vai pensar, a pessoa que é descrita como a mais mansa de toda a Bíblia é Moisés. Então Moisés devia ter um saco, não sei, ele devia usar uma calça 50 para aguentar todo aquele pessoal. Ia lá, aguentava, murmurava e tal. Mas quando teve o episódio do bezerro de ouro, como é que a Bíblia descreve a reação de Moisés? Ele desceu do monte lá com as tábuas. Me desculpe, eu me atrasei, eu esperava que ia ficar 40 dias lá. Se eu tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. Me desculpe. Qual foi a reação de Moisés? Ele pegou as duas tábuas, jogou no chão, pulou em cima, queria dar pontapé em todo mundo. Mas ele conseguiu expressar um sentimento de indignação no momento que precisava ser expresso. Ele ficou lá de cabeça baixa, desculpe, porque se eu tivesse feito isso, nada disso teria acontecido. Tá? Mansidão significa... Ela talvez esteja um pouquinho dessa questão do controle emocional, você conseguir manifestar seus sentimentos da maneira apropriada no momento certo. O outro exemplo que se usa para mansidão é a mesma coisa que nós usamos no sentido de domesticar os animais. Se você montar num cavalo, a gente acha que nós estamos dominando aquele animal. Nós somos mais fortes do que aquele animal. Ou quando você vai para o sudeste asiático, você vai montar no elefante, você começa a passear com o elefante, você se achando que você é mais forte que o elefante. Isso não tem a ver com a quantidade da sua força, tem a ver com a questão do controle dela. Né? Então, quando você monta no cavalo, nós entendemos que aquele é um animal manso. Ele tem a sua força bruta, mas ela está de alguma maneira sendo controlada. Isso é que é mansidão. Então a mansidão
É isso, Susan, então me ajuda agora um pouquinho. A gente está falando de mansidão, de humildade, mas qual que é a diferença entre ser manso, humilde e capacho? Hã? E aí a gente começa a pensar, porque a gente começa a ter essas dúvidas, né? Então, por exemplo, se eu for abaixar minha cabeça, as pessoas vão pisar em cima de mim, vão montar em cima de mim. Então, o que é essa diferença entre sermos mansos, humildes? Então, porque se eu for manso e humilde, eu não me amo, eu não tenho amor próprio, minha autoestima é baixa, por isso que as pessoas fazem isso comigo, blá 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 blá. Né? Vamos terminar com mais um: longanimidade. O que quiser longanimidade? Eu gostei da palavra grega. Eu vou usar essa definição primeiro. Na psiquiatria, nós temos uma palavra que nós chamamos de eutímico. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Eutímico. Eutímico é aquela pessoa que tem um humor normal. Tá? Então, eu sou uma pessoa eutímica. Tá? Aí, o que não é uma pessoa eutímica? Uma pessoa que está deprimida. Então, uma pessoa que está deprimida ou está em mania, ela não é uma pessoa eutímica. Quando eu estou com um humor um pouco mais baixo, mas não a nível de estar com uma depressão, então essa pessoa é uma pessoa distímica. Tá? Então, são vocabulários que nós usamos na medicina, na psiquiatria. Sabe qual que é a palavra grega para longânimo ou paciente? Macrotímico, macro de grande. Então, macrotímico ou paciente, então seria um humor muito grande, né? Mas não é aquele bobo alegre que vai rindo de tudo, mas é aquela pessoa que consegue estender o seu humor por um tempo mais longo. Significa o quê? Que aquela pessoa que não desiste em tempos de adversidade e aquele que consegue ter um autocontrole para não retaliar contra uma outra pessoa. Isso é o significado de longânimo ou macrotímico. Então a gente pensa nessas três qualidades: humildade. Então eu não acho que o meu ministério ou as minhas causas são mais importantes que as causas dos outros. Eu vou dar um exemplo. Mês passado eu tive uma reunião num ministério, numa igreja barra ministério chamado Local. E é uma igreja alternativa porque eles fazem evangelização por meio de artes, tá? Então eles têm uma tenda que fica lá no bairro do Sumaré, que é um teatro. Aí durante as apresentações começa grafite, teatro, vídeos, uma coisa totalmente voltada para o meio artístico. Até entrei no site, aí eu olhei no site e tinha 2 orientais com cabeça desse tamanho, que era o Gil e o Duílio, no site da Crocal. Mas aí nós chegamos lá, o motivo deles terem chamado é que eles fizeram uma seleção de ONGs, né? Aí eles queriam fazer o quê? Queriam que a igreja se envolvesse mais com causas sociais. Aí eles fizeram um vestibular de ONGs e a minha ONG passou no vestibular. Ela foi aprovada e foram selecionadas 10 ONGs para irem numa terça-noite para apresentarem as suas propostas para ver qual dessas ONGs que seria contemplada tanto com prêmios humanos de RH como em prêmios financeiros. Né? Aí então cada um teve que sentar e tinha 2 minutos para expor a sua ONG e falar o que você faz. Então todo mundo falando: a minha ONG defende animais abandonados e maltratados. A minha ONG faz captação de cabelo para fazer perucas para as pessoas que fazem quimioterapia. A minha ONG trabalha com combate ao tráfico humano. A minha ONG faz atividades esportivas numa comunidade. A minha ONG faz trabalho musical numa outra comunidade. A minha ONG faz projetos educacionais numa outra comunidade. Aí ia ser a minha vez de falar, né? E eu pensei, eu não tenho coragem de falar que o meu trabalho é mais importante que o dos outros.
Eu não tenho coragem de usar palavras para mobilizar o sentimento das outras pessoas com o objetivo de captar mais recursos, mais pessoas para a minha causa. Eu não tenho coragem de fazer isso. Quem disse que o meu trabalho é mais importante que o trabalho do outro? Mas enfim, foi uma noite pensando sobre essa questão envolvendo humildade. Eu não sou a pessoa mais humilde do mundo, muito longe disso, mas talvez essa capacidade da gente começar a reconhecer que não necessariamente as coisas nas quais nós batalhamos, os nossos ministérios, a nossa igreja, a nossa denominação, seja lá o que for, sejam mais importantes e relevantes do que outros. Tá? Mas pensando então em humildade, em mansidão, em paciência, e tudo isso com o laço do amor, né? Essa é a proposta bíblica de preservar a unidade no meio da diversidade. Não é por cota, não é por lei, mas por mudança do nosso interior, por entender o que Deus fez na nossa vida, capacitado pelo Espírito Santo. Tá? Eu não vou aqui entrar com discursos de inclusão politicamente corretos, que a nossa igreja tem que fazer isso, aquilo lá, porque eu sei que não é isso que vai mudar o coração de cada pessoa, né? Mas nós vamos continuar a estudar sobre esse tema, e eu levantei outros subtemas, que é como é que nós distinguimos então esses sentimentos com a questão de autoestima que a Susan levantou. Existem distorções em relação a esses sentimentos? Levantei outro subtema, um pouquinho mais apimentado. Existem motivos legais para a gente sair de uma igreja? Alguém já perguntou sobre isso? Será que toda vez que nós saímos de uma igreja é errado? Então a reforma foi errada? Será que Martinho Lutero não devia ter feito a reforma protestante, devia ter continuado na igreja católica e batalhado por reformas internas, não criado uma outra igreja? Enfim, coisas muito fáceis para serem discutidas, que eu vou deixar para o Paulo e dar esse tempo. Vamos então encerrar com uma oração. Amado Pai, nós queremos agradecer porque a Sua palavra é rica, ela mostra que as mudanças da nossa sociedade, da nossa igreja, ela não vem de fora para dentro, mas acontece a partir de que o coração é transformado, entende toda a vocação e chamado que o Senhor proporciona a cada um de nós, Senhor. Abençoe nossas vidas e cuida da nossa igreja dentro de tantas coisas que precisam ser mudadas. É que eu oro em nome de Cristo. Amém.